Olá, eu sou seu amigo Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você e eu e Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre o livramento baseado em Cristo, que está na primeira epístola de Pedro. Um coração de esperança. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder com mansidão, temor e qualquer que pedir a razão da esperança que há em vocês. No trecho onde diz, santifiquem a Cristo como Senhor no coração, isto ocorreu para que pudéssemos dar bons testemunhos. O comportamento do ímpio está nas obras da carne, onde ficam reféns e talvez eternamente. Então, para a restauração de todas as áreas de nossas vidas, devemos andar no caminho do Senhor e ter fé. O ímpio e suas consequências. Ímpio é toda pessoa que não tem relacionamento com Deus. O ímpio e suas consequências. Ímpio são todas as pessoas que não creem em Deus. No livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. No livro de Salmos, capítulo 1, do versículo 3 ao 4, diz assim: É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá seu fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera, não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. As obras da carne. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 e 21, diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então diz: Eu os advirto, como já antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os frutos do Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Só poderemos desfrutar dos frutos do Espírito se tivermos fé e andarmos no caminho da salvação. Largar de tudo que nos afaste do amor de Cristo. Em hebraico, caminho significa caráter. O plano de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 6 ao 8, diz assim: Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Por este motivo, que todas as maravilhas, libertações, cura e restauração fazem parte do plano de Deus, pois sabemos que o plano do mal está no engano, e assim se armam para roubar a glória de Deus. O inimigo tenta a todo custo provar que o plano de Deus foi inválido e que nunca dará certo, assim como também sabe como será o seu fim. Então Deus tenta salvar o máximo de pessoas e o mal tenta levar com ele o máximo de almas para o lago de fogo. É por isso que nós, os guerreiros de Deus, desde o princípio combatemos o mal, para que Deus, através da sua glória, o Deus seja o único autor e criador de nós seres humanos. Quando sabemos que a glória é de Deus, isso vai aumentando a nossa fé, porque sabemos de onde vem o nosso socorro, e assim aumentar o máximo número de pessoas para o reino de Deus. E o inimigo, já conhecendo do seu destino, o lago de fogo, onde sentirão dores eternamente, tenta enganar o máximo de pessoas, visando levar até nações inteiras. No livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. A única coisa que Deus é extremamente severo é a questão de sua glória, pois ele não divide com nada e ninguém.
pois a chave do sucesso que está no plano de Deus é a sua glória. A verdade é mentira. No livro de Romanos, capítulo 14, do versículo 11 ao 12, diz assim: porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Em João 8, versículo 44, diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Como a palavra de Deus é fiel, deveríamos ter mais um pouco de compromisso com a palavra. Sendo assim, teríamos mais discernimento sobre o pecado e o plano de Deus. O plano do mal. Em Apocalipse capítulo 20, do versículo 9 ao 10, diz assim: as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo que desceu do céu as devorou. Satanás, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então serão lançados no lago do fogo os ímpios que reagem contra a palavra de Deus. Todos aqueles que permitiram o engano vindo do maligno, o destino será o mesmo das nações. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: e desde que era menino, sabe as escrituras sagradas, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreensão, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A importância da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 18, está assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as suas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sare. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Na parte que diz sobre Elias, que foi arrebatado em vida numa carruagem de fogo, de acordo com o versículo 17, nos mostra o poder da oração, mas tem que ser de acordo com o propósito de Deus. O amor de Deus é infinito. No livro de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A promessa de vida eterna. No livro de 1 João, capítulo 2, do versículo 24 ao 25, diz assim: quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações com a vitória garantida quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas.
e restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas, para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus é Yahvé, o Deus que está presente e acessível, perto dos que o invocam por livramento, perdão e orientação. Um ponto de fé e esperança para você. No livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 45 ao 48, fala assim: Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: E disse Jesus, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo em 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna e inoportuna. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e queremos agradar ao pastor ou ao padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz, no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não habita em meio dessa situação. A igreja. A igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um, com sua fé e sua obediência ao Senhor, se mantém no caminho da fé e da salvação. Avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isso nos afaste do amor de Cristo. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e coloque sua mão no coração. Permita que o Espírito Santo de Deus venha sondar o seu coração para saber das suas necessidades. Permita que o Espírito Santo vá até as profundezas do seu coração para te revelar algo que você tenha que fazer para ter o perdão 100%. Então oremos. Pai amado, Pai querido, é na Tua santa presença, Senhor, que estamos aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor, porque queremos Te conhecer melhor, Senhor, ter mais intimidade. Aqui estamos tendo uma oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Intercede, meu Deus, que abra as comportas do céu e desça os anjos de fogo, Senhor, e cerque esse lugar, meu Pai. Espírito Santo de Deus, Jesus, baila agora por esse lugar, dando esperança às pessoas, encorajando elas, aquelas que têm no seu coração preso uma decepção, algo que não deu certo. Deus amado, Deus querido, Espírito Santo, é o Senhor, porque o pastor, o pregador só leva até o ouvido, mas o Espírito Santo leva do ouvido ao coração. Então, Espírito Santo, que intercede por nós, porque não sabemos como convém pedir, te peço agora que o Senhor entre com providências no coração dessas pessoas e que elas possam ser felizes vivendo no mundo de Cristo. E te agradeço no forte nome de Jesus. Amém.